A camisa parece que acabou de sair da boca da vaca, né? Mas não tem problema não, ninguém liga. Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre todos os livros que eu li até agora em 2020. Antes de eu começar a falar sobre os livros, eu queria muito agradecer a todo mundo que chegou aí agora aqui no canal. Eu sei que a maioria veio lá do vídeo da Tamires, né, do Resenha dos Sonhos, e eu fico muito feliz de vocês terem se interessado pelo meu conteúdo e terem vindo aqui pro canal pra conhecer um pouco mais. Tudo isso que aconteceu me deixou motivada pra continuar produzindo conteúdo aqui, porque o conteúdo em vídeo é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muito obrigada pra todo mundo que me seguiu, fico muito feliz de ter vocês aqui e eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou produzir daqui pra frente. Então agora eu quero falar um pouco com vocês de onde veio essa ideia de eu falar sobre todos os livros, por que eu vou fazer isso e como que vai funcionar. Eu sempre gostei muito de fazer vídeo com leituras do mês, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de falar sobre os livros que eu leio, porque eu acho que é um tipo de conteúdo assim que dá pra eu fazer como se fossem mini resenhas, né, e conversar um pouco sobre um livro específico, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só que a gente já tá em julho e até o momento eu li 50 livros. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou levar esse conteúdo pro YouTube, né, de que jeito que eu vou fazer? Eu não queria ficar fazendo tipo leituras de janeiro, leituras de fevereiro desde o começo, que dá muito trabalho, vão ser muitos vídeos. Então eu resolvi dividir em 2 vídeos. Eu não vou falar assim com detalhes todos os livros, porque realmente são muitos livros, né? Nesse primeiro vídeo serão 25 livros, então é muita coisa pra eu falar em detalhes. Eu vou falar dos que eu mais gostei e dos que eu menos gostei, porque aí eu vou ter assim como explicar um pouco melhor, né, os motivos. Mas aqueles livros que foram medianos eu não vou ficar falando. Mas no geral eu só quero realmente falar daqueles que se destacaram por algum motivo, positivo ou negativo. Eu sei que eu já fiz o vídeo da tag dos 50%, né, onde deu pra fazer ali um resumão sobre tudo que eu li, só que muita coisa ficou de fora, então eu acho que é bacana eu trazer esse conteúdo pra cá pra vocês realmente saberem tudo o que eu li até agora. Então é isso, bora começar. O primeiro livro que eu concluí em 2020 foi O Instituto do Stephen King, que é um dos últimos lançamentos dele, e assim, eu gostei bastante dessa leitura. Não foi uma leitura rápida, porque, né, Stephen King nunca é uma leitura muito rápida. Esse livro, ele tem um pouco de ficção científica e também um pouco de terror, né, ele é mais pra ficção científica do que terror, mas também tem aquela pegada, né, bem típica do Stephen King, assim, de terror. Eu gostei dessa leitura, eu dei 4 estrelas pra ela, foi uma experiência boa. Eu tive alguns problemas com o começo do livro, eu acho que a maioria das pessoas que leu também não gosta muito do começo, porque no começo ele introduz muito aquele mundo, ele faz todo um trabalho de ambientação que demora bastante até a gente realmente chegar na história que interessa. É um livro bastante bom, que deixa a gente muito angustiado, assim, porque ele lembra um pouco Stranger Things, sabe? Ele tem uma mistura, assim, de alguns elementos de crianças, e essas crianças meio que terem poderes, então tem muita coisa, assim, envolvida que lembra um pouco Stranger Things, mas no geral eu achei bom, então por isso dei 4 estrelas pra ele. Aí depois em e-book eu li Bunny, da Mona Awad. Esse livro eu tava muito interessada nele desde que eu ouvi falar, né, sobre o lançamento, porque ele tem alguns elementos que me chamam a atenção. Eu gosto muito de livros que se passam na universidade, que tem a ver com sociedades secretas, e esse livro tem um pouco disso. Ele também fala sobre bruxaria, mistura ali algumas coisas de rituais bizarros e coisas assim, muito suspeitas. Ele é um livro muito estranho, né, ele não é um livro assim simples de explicar. Ele fala, né, sobre esses elementos que eu falei pra vocês, e são coisas assim que não agradam a todos, e a maneira que a autora constrói tudo é um pouquinho confusa. Ela vai colocando as bizarrices ali no meio dos acontecimentos e você tem que simplesmente aceitar. Eu gostei desse livro, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, então, né, dá pra ver que realmente, assim, foi uma boa experiência pra mim, só que no final eu fiquei bem, assim, confusa. Eu gostei de muitas coisas que a autora fez, achei bem, assim, ousadas, mas algumas outras coisas eu achei tão sem sentido que eu fiquei assim, precisava colocar isso, sabe? Ficou meio estranho. O final ele abre assim pra interpretações, você pode tirar várias conclusões do final e isso é legal. Ele não é necessariamente um final aberto, ele tem um fechamento, uma conclusão. Aí um outro livro que eu também li em e-book, esse foi o primeiro encontro que a gente fez lá do Piquenique Literário, que ainda era presencial, né? Foi Bebê de Rosemary. Eu detestei esse livro, ele foi um dos piores livros do ano pra mim. Dei 1 estrela e meia pra ele, só por causa da escrita e porque assim, o livro realmente flui muito rápido. E eu fico pensando assim, nossa gente, mas esse livro aqui é um clássico, né, do terror pra tanta gente. Por quê? Porque ele é tão, assim, nada, sabe, sem substância. Eu não sei, eu realmente detestei esse livro e não dá pra ficar falando muito, porque eu não tenho absolutamente nada de relevante pra falar sobre ele. O próximo livro que eu li foi O Ano da Graça. Eu já cheguei a comentar sobre esse livro aqui, né? Foi um livro que começou muito bem, mas que me decepcionou. Eu indico sim esse livro pra quem quiser ler uma distopia que seja rápida, que seja fluida, que tenha uma pegada mais feminista, só que tem que ir também tendo em mente que esse livro tem romance da metade pro fim e que a história basicamente vai focar 100% nesse romance a partir do momento que ele começar a acontecer. Se isso não é algo que te incomoda, acho que você pode ir, né, sem medo aqui pra essa leitura. Realmente, pra mim, foi algo que deixou muito a desejar.
e foi uma grande decepção, mas assim, eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu achei legal, mas não foi tão bom quanto eu gostaria. Depois eu fiz uma buddy read com uns amigos meus, eu li Teto pra Dois, né? A gente leu Teto pra Dois e foi uma experiência bem legal, é um livro muito divertido. Apesar do enredo ter, sim, um lado mais clichê, também achei legal que a autora trabalhou várias coisas interessantes na história, né? Ela conseguiu incluir até alguns temas um pouco mais pesados, como relacionamento abusivo, e também um pouco sobre o sistema carcerário lá da Inglaterra. Então achei bem interessante a história e eu dei 4 estrelas pra ele, eu gostei. Aí depois um livro que eu já falei várias vezes aqui também no canal nesses últimos tempos foi Só Kill Girls, eu li em seguida, né? E também foi uma experiência ótima, dei 4 estrelas, eu gostei muito, eu indico super esse livro. Ele misturou alguns elementos que eu gosto bastante, que é o terror, o suspense, a fantasia, então ele tem muita diversidade. Então assim, realmente é um livro que tem de tudo um pouco, eu gostei muito. Eu acho que seria muito legal se ele viesse pro Brasil em breve. Aí depois, assim, 2 livros que eu não gostei muito, mas por motivos diferentes. Um foi Por Lugares Incríveis e o outro foi Lolita. Por Lugares Incríveis eu também li em buddy read, só que até teve gente que acabou abandonando a leitura no meio do caminho. Eu segui até o final, assim, não achei que foi um livro difícil de ler. Foi um livro, assim, que pra mim até que fluiu bem. Só que eu não gostei muito desse livro. Eu acho que ele segue caminhos muito convencionais e também acho que ele bebe muito, né, da fonte de outros livros aí que eu já li, né, que também são Sikilite, enfim. Eu achei que a autora, ela descaracterizou um pouco os personagens e ela transformou os personagens nas doenças que eles têm. Então, os personagens não têm muito de personalidade, a não ser aquilo que a gente sabe deles a respeito dos transtornos. E sobre Lolita, esse foi um outro livro também que eu li com um piquenique literário, ainda presencial. É complicado, né, de falar, de todo mundo que leu sabe que ele é um livro muito complicado, assim, de você dizer que ama, né, ou que você odeia. Eu tive muita dificuldade, porque, assim, eu odiei muitas coisas que são ligadas ao próprio enredo, né, a situação ali que acontece. A gente ficou com muita raiva, né, do protagonista, de toda aquela situação. Mas também eu gostei de algumas coisas porque faz a gente refletir. Principalmente a primeira parte do livro me fez refletir muito. Mas a escrita do Nabokov definitivamente não é pra mim. É uma escrita muito lenta. Mas aí eu acabei dando uma nota média de 3 estrelas e foi isso. Depois eu li O Último dos Magos, né? Que é uma fantasia. E é um livro que também vem sendo, assim, bastante comentado. Porque eu acho que recentemente lançou o segundo, né? Eu tinha um pouco de receio porque esse livro é grandinho, né? Realmente eu levei bastante tempo pra ler. Livros que eu tenho experiências, assim, que demoram muito. E é por causa da escrita ou é por causa de algum problema que eu tenha com o livro, acabam não sendo uma experiência tão positiva pra mim. Então assim, eu fui com muita expectativa achando que eu ia amar, porque esse livro tem elementos assim que me interessam. Eu não gosto muito de ficção histórica, mas Viagem no Tempo é algo que eu gosto muito. Esse livro fala sobre viagem no tempo, mas eu não sei, eu acho que ele foi um livro assim que explicou muito pouco. Tá bom que é o primeiro livro, é um livro mais introdutório mesmo, eu sei que é normal, só que eu fiquei muito tempo sem entender nada. Então assim, eu lia, mas eu não entendia aonde que tudo aquilo ia chegar. E na parte final é onde a autora resolveu colocar todos os plot twists possíveis. Então assim, é muita informação no final. Então o livro anda daquele jeito bem lento e aí chega no final ela joga tudo de uma vez. Eu tava pra dar 3 estrelas pra esse livro, mas no final eu acabei dando 3 estrelas e meia, justamente por esse final que tem muitas reviravoltas. Depois eu li Vermelho, Branco, Sangue Azul. Esse aqui é um grande hype aí, né, de 2019, um livro muito amado, muito querido por muita gente. Eu gostei desse livro, dei 4,25 estrelas pra ele, achei legal, só que algumas coisas assim que eu não gostei tem mais a ver com a questão política mesmo. Acho que a autora ela pega um pouquinho demais assim nessa questão política. Eu acho que poderia ter ficado mais com uma pano de fundo, não ter trabalhado tanto, porque aí acabou ficando meio fora da realidade, assim, sabe? Mas no geral acho um livro muito legal e recomendo bastante. Depois eu li Verity, da Colleen Hoover, um livro também muito hypado, né? Lançou recentemente aqui no Brasil, já lançou um tempinho lá fora, mas aqui no Brasil foi recente. E eu tive uma experiência, assim, complicada com esse livro, porque eu gostei muito de todo o desenvolvimento. Foi um livro que flui muito bem, e pra mim isso é sempre positivo. Livro que flui bem, livro que eu leio rápido, que eu fico ansiosa pra saber o que tá acontecendo. Mas no final, eu achei que a autora foi muito simplista. Ela construiu um negócio tão, assim, grandioso, quando chegou no final não sabia o que fazer, ela foi pelo caminho mais simples. Então achei isso um pouco preguiçoso, não gostei muito. Mas no fim das contas eu dei uma nota alta pra ele, eu dei quase 4 estrelas, eu tava em dúvida entre 3,5 e 4, dei 3,75. Aí eu li Algum Dia, do David Levitan. Esse aqui é o 3º livro de uma série, eu não sei se ele vai parar nesse aqui, porque pode ser que tenha continuação, então não sei se é série ou trilogia. É uma história que começou com um livro todo dia, né? Depois ele escreveu um outro livro que é do ponto de vista de uma outra personagem, e esse aqui é realmente uma continuação da história. Gente, eu não sei porquê, mas eu gosto muito desses livros. Eu acho que é a escrita do David Levitan, não sei. Mas mesmo ele fazendo uma coisa que eu sei que não é tão boa, objetivamente falando, subjetivamente me agrada muito. Então eu não tenho muito
muito defeito realmente pra falar. Esse livro me causou diversas reflexões, sabe? Eu refleti muito sobre questões de poliamor, sobre questões LGBT, sobre muitas coisas. Então, assim, eu acho que vale super a pena pra quem gosta da história. Se você já não gostou muito do primeiro livro, não tem por que continuar, entendeu? Porque você vai ter que reler a mesma história pelo outro ponto de vista no segundo livro, pra depois sim ter uma continuação. Então não sei se vale a pena, mas se você gostou, não vejo motivo pra não continuar lendo essa história. Então assim, eu adorei, eu dei 4 estrelas pra ele. Na verdade, eu dei 4 estrelas pra todos os livros até o momento dessa série. Depois eu li um livro curtinho chamado Orpheus Girl, é um livro LGBT que fala sobre acampamentos que servem para as pessoas serem curadas, né, das suas orientações sexuais que são fora do normal. As pessoas LGBT vão lá pra se curar e pra virarem hétero. E assim, é um livro curtinho, mas é um livro repleto de gatilhos e um livro muito triste. Eu não recomendo pra nenhum LGBT ler esse livro. Eu acho que ele faz muito mais mal do que bem. A autora é LGBT. Pelo que eu entendi, assim, ela escreveu com uma intenção de, tipo, mostrar que nem tudo está perdido e tal, só que eu acho que esse livro, ele tem muita tristeza, ele tem muitas cenas de tortura, e eu falo tortura no sentido literal, sabe? Uma tortura psicológica e física que eu achei extremamente desnecessário. Eu não sei realmente pra que colocar tanto sofrimento pra essas pessoas. A gente já vê todos os dias pessoas LGBT sofrendo, e assim, você fazer um livro só sobre isso, eu realmente não entendo qual que é o objetivo. E no final ele tem uma mensagem sim que é um pouco mais positiva, mas pra gente chegar nesse final é muito sofrimento. Então eu acabei dando 3 estrelas pra ele, uma nota assim mediana, porque a escrita é boa, né? O livro não é de todo ruim. Depois eu li um dos meus melhores livros do ano, que foi Garota em Pedaços, dei 4 estrelas e meia pra ele, já comentei sobre esse livro aqui. Esse livro me surpreendeu muito, porque eu realmente não tava esperando encontrar o que eu encontrei. Ele é um livro que fala muito sobre resistência, resiliência, sobre você tentar realmente alcançar os seus objetivos ainda que a vida não coopere. Então é um livro muito bonito, triste, mas também muito bonito, e que no final me deixou assim com um quentinho no coração. E tem uma protagonista maravilhosa que eu tão cedo não vou esquecer. Eu queria falar aqui de 3 contos que eu li meio que perto ali um do outro, que foram Entre Estantes e Tempo ao Tempo. Esses dois são da mesma autora, que é a Olivia Pilar e Dodge. Eu dei notas, né, 3 estrelas pra praticamente todos eles, acho que só Tempo ao Tempo que eu dei 3,5, mas os outros dois eu dei 3 estrelas. Foram contos, assim, legais. Dodge, principalmente, foi um conto, assim, que me deixou meio confusa, porque ele começa de um jeito, mas depois ele dá uma reviravolta, assim, e é bem bizarro. Mas os outros foram contos bonitinhos e fofinhos, então assim, é isso, recomendo. A primeira HQ que eu li nesse ano foi The Wicked and the Divine. Esse aqui é o segundo volume, que é o Fandemônio. Eu gosto bastante dessa história, eu acho ela um pouco confusa e eu acho que no segundo livro continua sendo confusa, mas assim, eu me diverti, né, eu acho a arte lindíssima. Ela é realmente muito bonita, então assim, vale a pena sim pela questão da arte. E a história é interessante, sabe? E eu tenho sim vontade de continuar, mas essas HQs são um pouquinho caras, então eu tenho que esperar baixar o preço pra poder comprar. Pra esse volume eu dei 4 estrelas. Eu li também Tiger Lily. Esse aqui é um livro de fantasia baseado aí na história do Peter Pan. Ele conta a história da Tiger Lily. Ela vivia numa comunidade, né, enquanto o Peter Pan vivia lá com os meninos, né? Então assim, é uma história, é um romance, né? É uma fantasia e tem essa questão do romance da Tiger Lily com o Peter Pan, que se eu não me engano já foi trabalhado em algum filme do Peter Pan, mas eu não sei em qual. E tem bastante personagem que a gente conhece, tem a Sininho, que inclusive a Sininho é a que narra o livro, né? Eu esperava muito desse livro, eu esperava, assim, amar esse livro, ser um dos meus favoritos e tudo mais, e assim, foi uma experiência bem mediana. Eu achei a escrita um pouquinho lenta, um pouco arrastada. Eu não entendi muito bem a narrativa ser do ponto de vista da Sininho, sendo que a gente tá acompanhando a história da Tiger Lily. Mas, no geral, é um livro que me fez refletir sobre alguns assuntos, principalmente essa questão de colonização, né? Fala muito sobre os costumes indígenas, então isso é interessante. Fala muito sobre essa coisa do homem branco achar que colonização é uma coisa positiva e chegar tomando as terras do pessoal e ensinando, né, religião e coisa toda. Tem um personagem aqui muito interessante, que é um personagem não binário, assim. Então, foi muito legal analisar algumas coisas em relação a esse personagem. Enfim, todos os costumes. Teve muita coisa positiva no livro, mas no geral foi uma experiência um pouco decepcionante por causa, acho que mesmo, das minhas expectativas. Então eu acabei dando 3,25 pra ele. E mais um conto que eu li, né, eu li bastante contos nesse primeiro semestre, foi 5 Dias para o Fim do Mundo, do Lucas Rocha. Já é um autor que eu conhecia, mas ainda não tinha lido nada dele, e foi meu primeiro contato com a escrita dele, e eu adorei esse conto. Eu também pude discutir esse conto com o pessoal do Piquenique Literário, mas dessa vez foi um encontro virtual que a gente fez. Foi uma discussão muito legal, o Lucas participou e foi ótimo, assim. Eu dei 4 estrelas pra esse conto e eu recomendo muito, que é muito, muito legal. Mas uma leitura nacional que eu fiz foi Boa Noite, da Pan Gonçalves. Eu li muita coisa pelo Kindle Unlimited e Boa Noite foi um desses livros. E assim, foi uma experiência legal, eu gostei de ter meu primeiro contato com a escrita da Pan, também nunca tinha lido nada dela.
Só que eu acho que talvez esse livro não seja muito pra mim, assim, em termos de público-alvo. Eu acho que é um livro pra uma galera um pouco mais nova. É interessante, sim, pra meninas adolescentes entenderem alguns conceitos, entenderem o que é a sororidade, né, por que a gente deve se apoiar, de que maneira a gente deve agir quando certas coisas acontecem com outras mulheres. Então, assim, é legal. Eu acho que tem muita frase de efeito, umas coisas assim, que eu sei que também é por uma questão de ser o primeiro livro dela e tudo. Eu dei 3.25 pra esse livro. Aí depois eu concluí a releitura de Crepúsculo. Eu só concluí mesmo esse ano, porque já faz muito tempo que eu tava fazendo essa releitura, mas eu larguei ela. Eu tava desde o ano passado fazendo, mas eu larguei e voltei esse ano. Foi uma experiência até ok. Eu achei que fosse bem pior, eu achei que eu fosse problematizar tudo, e não foi bem assim. Eu acho que esse livro tem sim os problemas dele, mas não é tanto quanto as pessoas falam. Há uma tendência a exagerar, sabe? Tudo que tem a ver com Crepúsculo, uma tendência as pessoas exagerarem que ele é tipo a pior coisa já feita no mundo, e não é bem assim. Tem sim os seus problemas, mas também tem coisas legais. Mas eu não sei se eu vou reler tão em breve os outros livros. Eu acho que por enquanto eu vou parar nesse aqui mesmo. Quem sabe ano que vem eu releio os outros. Nessa releitura eu dei 3 estrelas pra esse livro. Depois eu li um livro muito ruim, que foi Não Conte Nosso Segredo, um livro LGBT que eu tava esperando que fosse ser um livro incrível, um romance fofinho e tal. Mas é um livro que eu achei que acaba passando umas mensagens meio erradas pro povo LGBT. Eu acho que eu não me dei muito bem, sabe, com algumas leituras LGBT esse ano. Peguei esses livros que passam umas mensagens, assim, muito erradas. Então não foi legal, dei 2 estrelas pra esse livro. Aí eu li um livro da minha musa, Agatha Christie, que foi Os Crimes ABC. Fazia muito tempo já que eu tava querendo ler esse livro. Muita gente fala que é um dos melhores dela. Foi uma experiência bem legal, dei 4.25 pra ele. É um livro de Agatha Christie, né, gente? Fui surpreendida no final, não esperava nada do que tava acontecendo, fui enganada. É uma escrita muito gostosa, o livro passa assim voando e eu adoro isso, porra, é tudo, não tem muito o que falar. E o último livro que eu vou falar aqui nesse vídeo foi uma HQ chamada A Deriva, do Brian Lee O'Malley, que é o mesmo autor de Scott Pilgrim. Foi uma experiência ok, assim, não tenho nada muito positivo nem muito negativo pra falar. A personagem é um pouquinho chatinha, a personagem principal, mas a arte é bem legal, né? Tem o traço, né, do Brian Lee O'Malley, pra quem já conhece de Scott Pilgrim. Eu nunca li nada dele, foi meu primeiro contato. Se eu não me engano, essa aqui também foi a primeira HQ que ele escreveu. Então achei legal, foi uma boa experiência, mas assim, nada demais. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi a primeira parte das minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado até o final, porque eu sei que são muitos livros. Eu vou fazer uma segunda parte com o restante das minhas leituras pra gente deixar tudo atualizado. Não acho que eu vou fazer vídeos de leituras do mês. Eu acho que eu vou apenas fazer um apanhado de leituras a cada X leituras e eu vou trazer pra vocês aqui um apanhadão de tudo que eu li. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Me segue nas redes sociais, deixo todos os meus links aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!